Olá! Retornamos aqui ao nosso estudo da Palavra de Deus, hoje falando sobre o livro de Deuteronômio. Ele é o último livro que Moisés escreveu. Na verdade, dizem que uma parte do livro foi Moisés e o final foi outra pessoa, né? Talvez Josué, porque o final do livro vai falar da morte de Moisés, então ele não pode falar da morte dele. Então, possivelmente foram dois autores. E Deuteronômio significa segunda lei, mas não quer dizer que é uma segunda lei, mas uma repetição. Esse livro, ele se dá quando o povo de Deus está no deserto, ainda falta mais ou menos um ano para eles entrarem na Terra Prometida, e o Moisés vai repetir toda a lei. Tudo aquilo que ele falou em Êxodo, Levítico, Números, ele vai repetir em Deuteronômio. Por isso, quando você lê Deuteronômio, você tem a impressão de que você está lendo coisas que já estão nos outros livros. Porque ele vai repetir, ele vai repassar tudo para o povo. É como se dissesse assim, pessoal, a gente já vai entrar na Terra Prometida, mas presta atenção. Olha o que Deus falou para vocês. Ele traz o povo à razão. Olha, vocês vão entrar na Terra Prometida, é uma terra que emana leite e mel, lá vocês vão comer de árvores que vocês não plantaram, vocês vão ter uma terra que vocês não pagaram por elas, vocês vão ter uma vida farta nesse lugar. E quando vocês estiverem bem, e saciados e fartos, cuidado para não se esquecer de Deus, porque é o Senhor que está dando essa terra para vocês. Então, Moisés alerta dos perigos que poderão vir quando eles entrarem naquela terra. E ele alerta para que eles não se misturem com os povos da terra, porque os povos da terra, onde eles vão habitar, os cananeus, eles adoram muitos deuses. Eles sacrificam seus filhos a esses deuses. Então, Moisés fala, ó, não se casem com eles, porque se vocês se misturarem com eles, vocês vão adorar os deuses deles, vocês serão como eles. E vocês vão abandonar a Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai expulsar vocês dessa terra. E vai mandar vocês para o exílio numa terra distante. E nós que conhecemos a história e que já lemos toda a Bíblia, a gente sabe que isso se cumpriu. Que eles entraram naquela terra, eles se fartaram, eles ficaram ali cheios de bênçãos, e no meio da fartura eles se esqueceram de Deus. Eles se casaram com os cananeus e eles se tornaram piores do que os cananeus. E Deus então mandou eles embora daquela terra, eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos exilados e até hoje eles não têm mais a extensão de terra que Deus prometeu para eles. Tudo devido a não ouvir os conselhos da palavra de Deus. Então, Deuteronômio é conselho, é um alerta. Ele está falando tudo de novo, que ele já está repetindo a lei para que eles possam seguir ao Senhor até o final. No capítulo 1 até o 4, já foi dito que Deus é conhecido pelo que ele é através daquilo que ele faz. Então, ele vai falar de história, daquilo que Deus fez, né? Como Deus tirou eles do Egito, com mão forte, a lembrança dos atos poderosos de Deus. Do começo ao fim da Bíblia, nós vemos que os filhos de Deus estiveram conscientes de sua mão condutora em questões pessoais, nacionais e até internacionais. Em toda a Bíblia a gente vê isso. Deus cuidando das pessoas pessoalmente, Deus cuidando das questões nacionais e até internacionais. Quando Deus interviu, quando nações estrangeiras queriam avançar contra Israel, e o povo clamou e Deus deu livramento. Então, esse é o Deus que Moisés está falando. Se você tiver um relacionamento sério com esse Deus, ele vai te abençoar. Mas ele está pedindo para você fidelidade. A fidelidade que vocês tiveram a Deus no deserto não é a mesma fidelidade que será exigida de vocês
morando agora na cidade dos cananeus. Lá no deserto, vocês estavam entre vocês. Eram apenas israelitas morando com israelitas. As tentações eram umas. Agora vocês vão morar com os cananeus. São várias nações, costumes diferentes. Deus vai exigir de vocês um outro tipo de fidelidade. E para esse tipo de fidelidade, você precisa saber quem você é. Precisa ter identidade do povo de Deus. Precisa valorizar aquilo que Deus valoriza. Não perca os seus valores morando dentro da terra dos cananeus. Se mantenha firme nos seus valores. É isso que Moisés fala no livro de Deuteronômio. No capítulo 5 ao 30, ele vai lembrar as leis de Deus. Ele vai falar dos 10 mandamentos de novo. O que é que Deus ordenou nos 10 mandamentos. Vai falar da lei cerimonial, como deveriam ser os sacrifícios, o zelo, né, na hora de fazer os sacrifícios ao Senhor. E 4 palavras-chave estão aí nesse texto, do capítulo 5 ao 30. Primeiro, lembrem-se. É a palavra-chave de Deuteronômio, lembre-se. Lembra do que Deus já fez. Lembra do que Deus fez no deserto, como Ele guardou vocês. Lembra da fidelidade de Deus. Nós não podemos esquecer o que Deus já fez por nós. É isso que Moisés está dizendo. Às vezes você fala assim, Deus não tem feito nada na minha vida. Tem sim. Eu tenho um hábito na minha vida de todo dia escrever num caderno um agradecimento a Deus. Então, eu geralmente à noite, eu lembro desse dia e falo, Deus, eu te agradeço porque hoje o Senhor fez isso, isso e isso. E de vez em quando eu fico folheando o caderno e vendo tudo que Deus já fez. Você passa um mês e você fala, uau, quanta coisa Deus fez. O Salmo 103, ele fala isso. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Para eu bendizer a Deus. Para eu bendizer a Deus, eu preciso me lembrar. Então, anota. O que Deus já fez? Moisés está nos ensinando isso. A segunda palavra-chave desse livro é o amor. Esse é um Deus que decidiu nos amar. Mas como assim? Eu não amei. Ele me amou primeiro. Eu só consigo amar porque eu sou amada. Você só consegue amar porque você é amado por Deus. A partir do momento que você tem consciência de que você é amado por Deus, apesar de ser quem nós somos, o fato de saber que Deus me ama, porque sim, porque Ele quis me amar e ponto, isso me faz muito bem. Se Ele me ama, eu também posso amar outras pessoas. O amor de Deus é libertador. O amor de Deus é confrontador. O amor de Deus é um alívio na nossa vida, porque Ele nos ama. Ele nos ama porque simplesmente nos quer amar. Deus nos ama e nós devemos amá-lo de volta. Tanto é que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Ele nos ama e nós devemos amar a Deus. E amar, irmãos, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu decido amar a Deus. Eu decido ter atitudes que comprovam que eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu posso expressar esse amor para com Ele, amando os outros. Quando eu amo outras pessoas, eu estou expressando que eu amo a Deus. E é muito interessante, né, que Jesus falou que a gente deve amar até os nossos inimigos. Sabe aquela pessoa que faz mal para você, que falou mal de você, que pisa no seu pé, que está sempre te irritando? Nós podemos amar essa pessoa. Sabe como? Com o amor de Deus. Que a Bíblia diz lá em Romanos que o amor de Deus ele está derramado
no nosso coração. Então eu posso amar. Eu posso dar um copo de água para quem tem sede, eu posso dar uma roupa para quem tem frio, eu posso dar uma palavra amiga para quem está precisando de encorajamento. Eu posso dizer, vai em frente, siga, vai. Eu posso abraçar quem está precisando de um abraço. Isso é amar, é estender a mão, é ajudar. E muitas vezes amar é confrontar. Amar é atitude. Quando eu amo meu irmão, quando eu amo meu próximo, eu estou demonstrando que eu amo a Deus. A terceira palavra é acautelem-se. Acautelem-se. É aquilo que eu estava falando, ó, vocês vão entrar numa terra que vocês vão ter muita coisa. Bens materiais. Vocês vão ter do bom e do melhor. E essa prosperidade material, ela não pode ser um empecilho para você ter uma vida piedosa. Você pode ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, mas isso não pode impedir você de ter uma vida séria com Deus, de ter um relacionamento sério com o Senhor, ter vida de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, socorrer os necessitados, os órfãos, as viúvas. Você pode ter tudo isso. A Bíblia não diz que eu não posso ter uma vida material boa. Ela não diz isso. Ela diz que eu não posso amar o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando o dinheiro se torna muito importante, ao ponto de que eu não consigo compartilhar com quem precisa, então ele está sendo um empecilho. E a Bíblia diz, acautelem-se. Acautelem-se. Porque as riquezas, elas trazem consigo perigos especiais. Então toma cuidado. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque o coração do rico está na riqueza. E a Bíblia diz que o nosso coração, o nosso tesouro, ele não pode estar nas riquezas, mas no Senhor. A quarta palavra importante nesse livro é obedeçam. Moisés recapitulou toda a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, e ele fala, gente, obedeçam. Obedeçam a palavra de Deus. Você vai entrar numa terra onde tem muitos deuses, mas siga somente ao Senhor. Obedeçam. E obedecer é uma bênção. Você nunca vai perder porque você obedece. Obedeça a seus pais, obedeça a seus líderes, obedeça a seu patrão, obedeça ao guarda de trânsito, obedeça às autoridades. Ah, mas eu não concordo com eles. Mesmo sem concordar, obedeça. Na obediência está a bênção. Quando eu não posso obedecer? Quando alguém te coloca contra a palavra de Deus. Somente nesse quesito. Não está te colocando contra a palavra de Deus? Obedeça. Porque a obediência, ela sempre te trará bênção. E o final de Deuteronômio é aquela parte triste, onde Deus fala para Moisés, agora sobe ao monte que você vai morrer. Ele estava com 120 anos. E agora você vai levar o Josué com você, porque o Josué é o teu sucessor. Impõe as tuas mãos sobre ele e abençoe a vida dele. Como é bom preparar líderes. Você tem que entender que você não veio para semente. E que se hoje você é um líder, amanhã outra pessoa vai ficar no teu lugar. E você precisa preparar sucessores. Moisés preparou Josué. E nós vamos ver o tipo de líder que Josué é. Líder bem formado. Então Josué sobe no monte. E lá em cima daquele monte Nebo, Deus fala para ele, agora olha. E daqui você vai ter uma visão privilegiada da terra prometida.
Você não vai entrar lá. Sabe por quê? Porque você me desobedeceu. Eu mandei você falar a rocha e você bateu na rocha. Você não me obedeceu. Que quando a gente não obedece a Deus, a gente não honra a Deus. Estamos desonrando a Deus. Moisés desonrou a Deus. E nós estamos falando do maior líder que esse mundo já viu. E se ele desonrou a Deus e não viu a terra prometida, que será de nós, meros mortais? Então a gente precisa obedecer. E o Moisés, então, ele vê a terra, tem aquele vislumbre da terra prometida, mas ele não entra. Eu acho que ele chorou muito naquele dia. Acho que o seu coração doeu demais. Eu poderia entrar, eu poderia estar entrando com o povo na terra, mas não vou entrar porque eu desobedeci. Foi muito triste. E ali no Monte Nebo, Moisés morreu. E Josué assumiu o controle daquela nação. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas sejam abençoadas. E até lá!